Olá, meus amores, bem-vindos! Eu hoje estou super empolgada porque eu venho aqui trazer-vos um baralho que eu acho que nunca usei nos vídeos, que é o The Ark. E esta é uma edição especial, mesmo super especial, uma edição deluxe, que tem 149 cartas. Então nós temos o tarot, que é o que nós vamos usar agora. E depois vamos usar o oráculo a seguir para eu vos dar uns conselhos. Tudo isto com animais incríveis. Alguns eu nem sei a tradução para português, mas pronto. A maior parte sei. Os que estão aqui eu sei. Graças a Deus que saíram alguns que são fáceis. Então, por baixo do baralho nós temos o corvo com a carta do mago. O sapo aqui, 4 de copas. Girafa, 8 de ouros. O urso polar, estrela. Como é que este se chama? O rato... 3 de ouros, o castor, 7 de copas, o búfalo branco, as de ouros, a manta ou a raia, no Brasil vocês acham que chamam a raia, nós aqui chamamos raia só, ok? Manta ou raia, temperança, o peixe balão, 9 de copas, medusa ou, como é que é? No Brasil, água viva, acho eu, jellyfish, rainha de copas e o cavalo com o carro. Ok? Então, por incrível que pareça, isto são bichinhos lindos e fofos, mas eles contam uma história entre um homem e uma mulher. Já era de esperar. E nós começámos aqui com a primeira carta, que é a carta do sapo, que me fez logo lembrar aquela minha analogia de príncipe ao sapo, né? Então isto mostra-me um homem, vocês já sabem que podem trocar o género, ok? Um homem que se apercebeu finalmente que ele estava a nutrir nele uma energia de sapo, ou seja, ele estava a adotar uma versão dele mesmo negativa, com mau comportamento, abaixo da melhor versão dele, quando ele poderia e tinha como adotar nele mesmo uma versão mais elevada. Percebem? É como se ele tivesse caído a ficha de que ele estava a seguir por um mau caminho, com uma má conduta, por opção própria, ok? Foi isto, do género, porque é que eu estou a fazer isto comigo mesmo? Foi basicamente o que ele pensou, porque é que eu me apresento nesta figura de sapo quando eu posso aparecer como um príncipe, ok? E foi a girafa que me contou um pouco desta história, porque a girafa é um animal que aqui aparece com o 8 de ouros. A girafa é um animal que, por causa da altura que ela tem acesso a coisas que os outros animais não têm, nomeadamente plantas e alguns tipos de vegetação que os outros não têm. Então ela, de certa maneira, ela parece-me como um animal privilegiado. Ela é sortuda. Ela tem coisas muito boas ao alcance dela, ok? E é o que eu vejo aqui, que este homem percebeu que tinha competências, valências, que ele tinha coisas ao alcance dele, que o tornavam numa pessoa privilegiada e que ele não estava a utilizar essas coisas ou as oportunidades a favor dele para se tornar uma melhor pessoa, percebem? Ele percebeu que estava a viver uma coisa inferior ao que ele podia, basicamente. E eu acho que ele rejeitou muitas oportunidades dessas que o universo lhe mostrava que eram bênçãos, mas ele desvalorizava, sabem? 4 de copas muitas vezes fala de alguém que não está a dar atenção ao que devia também. Está ali a dar atenção ao que não devia. E eu acho que este homem fazia isto. 8 de ouros. Isto pode ser também uma história relacionada com o trabalho, para alguns de vocês, mas para a maior parte das pessoas que vão vir aqui, isto é uma história de amor. Em que, agora que este homem está a cair a ficha em relação a esta questão dele não estar a ser grato pelo que o universo lhe dá e não estar a agir de acordo com as oportunidades que recebe, ele está finalmente a querer trabalhar nele, percebem? 8 de ouros, e está muito mais atento em ir pelo caminho certo, não ir pelo caminho mais fácil só. Ele está a tentar melhorar-se a ele próprio e ser uma melhor pessoa, e isso é importante aqui. Caiu a ficha, mas não caiu só a ficha e ele ignorou. Não, caiu a ficha, mas ele viu que tinha como e que desejava alterar o comportamento, alterar a postura na vida, ok? Este homem está muito mais centrado agora em ir atrás dos sonhos dele, aqui com a estrela.
é como se ele estivesse a hibernar, como aos ursos, e de repente, não é? Quando caiu a ficha, ele percebeu, espera lá, eu posso ir atrás do que eu quero. Eu posso manifestar os meus sonhos, mas eles precisam da minha ação direcionada e focada naquilo que é importante. Ok? Então, foi como se ele estivesse agora a sair desta hibernação. 3 de ouros. O universo enviou para a vida deste homem pessoas... O universo enviou para a vida deste homem pessoas especiais. Pessoas que o podiam ajudar a tornar-se melhor pessoa. E que queriam colaborar com ele. E queriam impulsioná-lo na direção dos sonhos dele. E eu acho que na altura ele não viu todas essas pessoas, não valorizou e não percebeu o quanto essas pessoas podiam fazer magia por ele, sabem? Um bocado isto. E é engraçado que eu disse a palavra magia e por baixo do baralho nós temos o mago, que é aqui este corvo lindo que fala sobre a incapacidade de manifestação, mas através também da nossa vontade, o willpower, como é que eu ia dizer? O fazer acontecer as coisas, ok? E também fala de cura e também é um professor. Para mim é um professor, portanto, eu acho que este homem aprendeu uma lição em valorizar as pessoas que realmente deveriam ter sido valorizadas na vida dele, mas que ele ignorou. E ele estava a dar atenção a pessoas que não tinham interesse nenhum, não lhe alinhavam com a melhor versão, não lhe impulsionavam para os sonhos dele. Ele estava a distribuir mal a atenção dele. Basicamente é uma das conclusões que ele chegou e que ele aprendeu uma lição muito valiosa sobre isso, ok? Agora, temos aqui o 7 de copas. Portanto, ele tem estado a avaliar as opções dele agora, mas também tem estado a avaliar as opções que ele teve no passado e que desperdiçou. E ele agora está a dar muito mais valor a coisas que constroem, como o castor que constrói aquelas barragens, não é? Aquelas coisas todas. Ele está a dar muito mais importância e muito mais atenção e está a dedicar muito mais tempo da vida dele e foco a pessoas que o ajudam a construir-se, que lhe acrescentam na vida, que lhe levam para a frente. E que, em vez de estar a tentar controlar este homem e impedir que ele vá seguir as coisas do coração dele, ele agora valoriza muito mais pessoas que o impulsionam para fazer o que ele quer, ok? E ele está diante aqui do início com este as de ouros. Um início onde ele está a fazer esta mega cura de se permitir viver a melhor versão dele, que era uma coisa que ele antes não se permitia. E ele agora está finalmente na direção certa para manifestar prosperidade, bênçãos, que ele antes não prestava atenção, mas ele agora está muito mais receptivo. Isto tudo porque ele está a fazer esta cura monstruosa que lhe está a permitir alinhar-se com os milagres, com as bênçãos do universo, ok? 9 de copas e Rainha de copas. Aqui aparece a nossa Rainha de copas, que é a mulher da história. É como se eles tivessem sido cruzados no mesmo ambiente em algum momento, porque nós vemos aqui 3 criaturas da água, ok? São as únicas criaturas da água aqui no... Quer dizer, o sapo também vai para a água, mas vocês percebem, não está dentro da água, né? Está mais ou menos. Estas 3 estão debaixo da água. 3 criaturas da água que falam um bocadinho sobre a interação entre o homem da história e a mulher da história. A mulher da história foi sincronizada no mesmo ambiente aquático que o homem da história. E o ambiente aquático significa emoções, sentimentos. Em algum momento eles sentiram algo profundo. Porque tudo o que está submerso na água é profundo. Eles sentiram alguma coisa profunda um pelo outro em algum momento. E o universo colocou esta mulher na vida dele como uma daquelas pessoas que era para os evitar, sabem? Para o levar na direção dos sonhos dele. E ele não deu importância. É assim, a raia dá choques elétricos e o jellyfish ainda mais. Portanto, a medusa ainda dá mais choques elétricos. Foi como se ela tivesse sido colocada na vida dele para lhe dar choques elétricos. Para lhe dar... Para ver se o acordava para a vida. Só que ele estava muito adormecido. Ele estava a hibernar. Percebem? Eu acho que ele não percebeu o impacto gigantésimo que esta mulher poderia ter na vida dele. Ela, é claro, eles tiveram uma interação amorosa, mas ela foi colocada na vida dele muito mais do que para uma relação amorosa. Era para uma relação amorosa, sim senhora, não estou a dizer que não é, mas era para muito mais do que isso.
Era para o despertar, era para o impulsionar, era para o fazer ir atrás daquilo que ele quer, aquilo que o inspira, aquilo que lhe dá paixão na vida. E ele não a valorizou, ele não a viu, ele ignorou-a. E ela trazia-lhe potencial para ele realizar os sonhos, não só na área do amor, em relação ao que eles sentiam e tinham para oferecer um ao outro, mas também ela trazia-lhe essa cena de ir atrás dos objetivos dele, de impulsioná-lo, de motivá-lo. Okay? Ela veio para a vida dele muito incondicional, Rainha de Copas. Mas ela também lhe trouxe... É engraçado, esta mulher da história pode ter aqui um lado dela que é muito bruxinha, muito intuitiva, com os dons espirituais expandidos, muito mais do que a maioria das pessoas. E ela pode lhe ter mostrado também esse lado. Ela pode até, inclusivamente, ter ajudado este homem usando os dons dela, mas através de uma energia de amor incondicional, de compaixão. Nunca foi para o controlar, nunca foi para o manipular, nunca foi para se armar em boa, do género, eu sou muito intuitivo e tal, e tu não chegas aos meus pés. Nunca foi nessa energia, foi sempre para o ajudar, para o levar para a frente aqui com a energia do cavalo, para o alinhar com o propósito dele, para o ajudar até a encontrar esse propósito. E ele não a viu, ele não a valorizou, ele não prestou atenção à riqueza do que ela tinha para lhe oferecer. Mas ele agora despertou para muitas coisas. Ele despertou para isto, de ir atrás das cenas importantes para ele. E quando ele teve este despertar dentro dele próprio, ele lembrou-se dela. E tem estado a lembrar-se muito dela. E o quanto ela lhe trouxe algo único. Algo que mais ninguém provavelmente lhe trouxe na vida dele. E ele vê que ela é uma pessoa especial exatamente pela maneira como ela se apresentou para ele, tão diferente da maioria das pessoas. E lá está, o facto de ele ter percebido que no passado não era uma pessoa grata, não prestava atenção a estas bênçãos, fez com que ele se arrependesse, de certa maneira, de ter tratado ela assim. Ok? Então eu vejo ele agora focado não só em encontrar o tal caminho dele, não é? Das coisas que o apaixonam, as coisas que lhe levam para a frente, que lhe tornam melhor pessoa, mas ele vê-se a ir na direção dela. Vocês veem que estão 2 cavalos, não está um. Ele vê-se a ir na direção dela, juntar-se a ela e percorrer este caminho de apoio mútuo na direção das paixões e dos objetivos de vida, dos propósitos. Ele vê-se com ela, mas é engraçado porque ele sabe que alguma coisa nos dois é tão diferente e ao mesmo tempo essas diferenças são complementares, não é aquela coisa que a gente diz que são 2 pessoas diferentes mas são incompatíveis. Não, é como se fosse aquela... Já ouviram aquela frase que é os opostos atraem-se, não é? Eles têm uma atração e uma ligação super especial, mas realmente bastante diferentes um do outro. Mas esta diferença é daquelas que leva, daquelas que empurra para a frente. E ele agora consegue ver isto. E ele está a vir na direção dela. Então eu vejo que ele está a ir na direção dela ao mesmo tempo que ele está a ir na direção dele. De quem ele é, do que é que ele realmente nasceu para fazer, o que é que ele traz para esta vida, não é? Uau! Portanto, no fundo ele teve um despertar com a ajuda dela. Um despertar para ele mesmo e para as coisas importantes com a ajuda dela. Nós vamos tirar aqui, dentro deste cenário, vamos tirar uma carta do oráculo para ele, um conselho para ele em relação à conexão, em relação à vida no geral, e um conselho para ela. Vamos tirar primeiro para ele. O que é que os animaizinhos querem dizer para ele? Isto caiu aqui muita coisa, está confuso. Ele pode estar confuso, hein? Por isso é que isto também saiu aqui umas cartas confusas. Uma carta só, meus amigos. Não, 2 não quero. Uma carta para ele, se faz favor. Olha, já saiu, voou até, inclusivamente. Olha, um daqueles bichos que eu não sei a tradução. Crowned Sifaka. Olha, é assim, primeiro, esta carta fala sobre acordos de grupo. E estar atento aos acordos de grupo. Basicamente é o que diz aqui. Então o que é que isto diz-me aqui para ele? Que ele está no caminho certo.
em começar a valorizar as pessoas que o universo traz para a vida dele como bênçãos, mas ele precisa de entender que isso não é à toa. Existem acordos, contratos que ele tem com essas pessoas. Portanto, esta mulher foi colocada na vida dele porque eles têm um contrato de alma, e o facto dele agora querer voltar para a vida dela é porque eles ainda têm um contrato de alma, lá está, de se ajudarem, de aprenderem alguma coisa com o outro, de evoluírem juntos. Okay? Portanto, aqui também diz que ele tem que estar atento a essa questão dos contratos, porque são coisas espirituais que ele combinou com ele próprio antes de vir, e com essas pessoas também antes de vir para esta vida, e portanto não é por acaso que o universo coloca certas pessoas e remove outras, ok? No caso desta mulher, ele sabe que tem que voltar para a vida dela, é algo deste género. É como se eu sentisse que ele até está um bocadinho... Ele está curioso, mas está impaciente, porque sabe que tem que agir aqui para ir na direção dela, e não sabe bem como é que isto vai acontecer, não é? Agora vamos tirar aqui uma cartinha de conselho para ela. Olha, Doninha, skunk. Este é o conselho para ela, diz aqui, evitar o conflito, ser discreta e ligada à energia da lua. Conselho para esta mulher é manter-se receptiva, porque estar ligada à energia da lua é tipo abrir-se para o receber, manter-se receptiva a ele, porque ele vai aparecer aí na vida dela, já se percebeu. Ela estar receptiva, evitar o conflito, ou seja, eles já não se falam há algum tempo, por exemplo, não é? É o que me parece aqui para a maioria. Ou então se falam coisas normais, não falaram sobre esta coisa que ele sente de se arrepender, de a ter rejeitado, não ter visto o valor dela. Não houve estas conversas ainda, ok? E pode haver aqui alguma tensão que poderia vir a gerar um conflito. Eles estão a dizer a ela, evita o conflito. Ouve o que ele tem para dizer, fica receptiva, ok? E outra coisa que aqui diz que é muito importante, diz ela para se manter discreta. Ou seja, se ele vier para a vida dela, se eles começarem a conversar, se eles começarem a entender, se eles começarem a caminhar juntos e a ter uma relação ou uma conexão ou whatever que vem aqui, ela estar discreta, não é preciso publicar isso nas redes sociais e estar a dizer a todas as pessoas, não. Aproveitar e manter-se receptiva a ele. Aliás, a energia da lua também fala em esconder. E aqui o que está a ser dito é esconder isto, mas não é no mau sentido. É no sentido de não poluir a relação com a interferência dos outros. Olhar, outra coisa que é aqui dito a ela, olhar para ele e para a conexão com ele sem pensar em mais ninguém. Só ela com ele e ver o que é que ela com ele, o que é que ela sente. Okay? Sem pensar no resto. Agora vou-me permitir ver este homem só com os meus próprios olhos. Só com as minhas próprias opiniões. Okay? Este é o conselho que é dado a ela. Uau, meus amores, eu amei esta leitura e estes bichinhos incríveis. É o seguinte, eu vou dar continuidade a isto na nossa extensãozinha. Se vocês quiserem ter acesso a ela, podem se inscrever aqui na nossa área de membros do YouTube, porque as extensões, desde o dia 11/6, estão todas aqui na nossa área de membros, está bem? E o valor é super acessível, um valor mensal super acessível. Eu acho que vocês vão gostar bastante de pertencer a essa área de membros, está bem? Vocês encontram o link da extensão no descritivo do vídeo e também têm lá o link de como se inscrever aqui na área de membros, ou então, se vocês estiverem a assistir ao vídeo no computador, por baixo da tela do vídeo tem um botãozinho a dizer aderir, ok? Meus amores, muito obrigada a tudo e a todos. E até breve. Beijinhos. Tchau, tchau.